relevantes e não discute questões que são fundamentais hoje. Aí quando você fala de Deus, aí não, mas vamos colocar Deus nessa discussão. Não vamos envolver Deus em política, não vamos envolver Deus em escola, não vamos envolver Deus em arte. Como não? O que é que está faltando para isso tudo ser resolvido? O que é que está faltando? Tem todo o resto e não está dando resultado. Garotinho estudou nas melhores escolas, tem acesso a tudo do bom e do melhor, porque não é só o filho do pobre, para a gente não tirar essa ideia do preconceito. Chega lá na escola, lá no ensino médio, saca de uma arma e sai disparando todo mundo. Monta um grupo contra o homossexual, contra o negro, contra o índio, contra não sei o que, mata pessoas no meio da rua. O que está faltando? Faltou o que para esse garoto? Faltou Deus. Faltou Deus. Ivone Amaral Pereira já dizia isso na obra Memórias do Suicídio, né? O homem perdeu o endereço de Deus. Faltou Deus. E nós precisamos trazer esse Deus de volta, essa espiritualidade de volta, sem receio, sem medo. Ah, não, é arte espírita. E aí, para poder chegar no status da fama ou coisa parecida, vamos tentar dar um jeito de tirar esse espírita do meio. Quem sabe a gente chegue lá. São estratégias. Não fica aqui nenhuma condenação. Mas Jesus não fez cerimônia. Kardec não fez. O que é que você veio trazer? Isso. É isso, isso, isso. Chico não fez. Ah, Chico, se você não disser que é dos espíritos, vai vender muito mais. Não. É dos espíritos, não é meu. Como é que eu posso assumir que não é meu? Aí nós vamos fazer a nossa arte e vendê-la, dizendo que ela é uma arte do bem. Mas tem muita coisa do bem por aí. Tem gente que usa essa palavra até para coisas que nem do bem são. A minha arte é espírita. A minha arte é espírita. Eu vivo num meio onde ser artista e ser espírita eram dois motivos de grande preconceito. Dentro do meio militar onde eu me formei. E descobriram que eu era ator no dia praticamente que eu cheguei, e depois que eu sou espírita, com muitos chefes evangélicos e etc. E eu posso dizer a vocês hoje que graças ao artista espírita, muito do respeito, da consideração com que eu sou tratado pelos meus superiores, deve ser esse trabalho. E não a negação dele. Então a gente conquista um lugar, um espaço, porque acredita naquilo que faz. E quando você acredita no que faz, você não tem o que temer. Você não tem que ter receio. E aí Leopoldo Machado nos mandou essa mensagem há muitos anos, através de um médium dentro do grupo. Quando o ideal é o bem, o que se pode temer? Se o seu ideal é o bem, segue que as coisas tendem a dar certo. Colaborar na cristalização da arte sempre que se lhe apresentar a ocasião. A arte deve ser o belo criando o bom, repelir-se em crítica azeda as expressões artísticas torturadas que exaltem a animalidade ou a extravagância. E aí, como eu estava falando para vocês, né, que tipo de arte a gente está oferecendo? Por que a nossa arte não está nas escolas? Mas é porque não abre as portas. Mas será que eu ofereci? Será que eu ofereci? A gente grava um CD de história infantil, eu entreguei para uma professora e disse assim, coloca para as crianças ouvirem. Aí esperamos umas 2, 3 semanas, o CD ficou lá, ele tocou em várias séries, eu levei para outra sala, e enfim. Por que não levarmos o filme? Por que não levarmos o Glauber Filho, que dirigiu As Mães de Chico Xavier, apresentava os filmes espíritas em sessões dentro da universidade. E por que não levar a peça de teatro também? Tentar propor que nós cheguemos até esses espaços. Ocupemos esses espaços em que nós podemos fazer as mudanças acontecer. E aí volta aquela história que eu acho que foi o Glaucio que disse aqui. Eu me incomodo de estar chovendo no molhado, estar fazendo arte espírita só para espírita o tempo inteiro.
Nós discutimos isso ontem, depende do seu propósito, depende do seu objetivo. E se o seu grupo tende a querer o palco, a apresentação, o espetáculo, faz isso. Leva ele para todos os lugares, porque nós já temos experiências bem-sucedidas dentro do nosso meio aqui, dentro da Abraste, de grupos que se apresentam em vários lugares alternativos. O GAN lá em Goiânia, que tem um trabalho amplo com escola, com a prefeitura, com o governo do estado, enfim. Então nós precisamos acreditar naquilo que nós estamos levando. É bom? É. Não, mas vai sofrer preconceito. Vai sofrer preconceito. Mas se eu não acreditar nisso que eu estou levando, o que adianta eu continuar com isso? Se ele não convence nem a mim mesmo, como é que vai convencer os outros? Então eu preciso acreditar nisso para que eu possa ter a força do convencimento. Sair desse lugar comum, mas é claro, para isso eu preciso primeiro a gente estar preparado para o que vai enfrentar, para o que vai encontrar pela frente. E aí, gente, eu vou... eu não sei que hora que vai terminar, Zé, tu me avisa aí. Eu vou compartilhar com vocês uma pequena mostra do meu trabalho que nós vamos apresentar na nossa defesa de mestrado lá na Universidade Federal do Ceará. Existe uma linha de pesquisa sobre arte e espiritualidade. Eu tive a felicidade de encontrar um professor espírita que aceitou fazer um trabalho conosco sobre arte e espiritualidade. A minha pesquisa é com o Grupo Lema, mais especificamente com o ator espírita. Então a discussão é o ator e o personagem espírita, como eles interagem, como eles dialogam, que transformações se operam nesse contato entre ator e personagem, e texto e dramaturgia, enfim. Essa discussão que a gente está construindo, e aí é uma pesquisa qualitativa, enfim, e a gente pegou aí alguns trechos de uma entrevista de uma atriz, só que eu tenho pergunto, para a gente falar sobre como isso está sendo processado na cabeça dessas pessoas. E eu perguntei para ela o que mais me prende nesse trabalho. Aí ela fala, as emoções que eu sinto quando estou. Aí começou a se emocionar, e eu tenho que descrever isso tudo, que faz parte da escrita da pesquisa. Não só em cena, mas quando a gente está na construção de alguma peça. É pensar que, na verdade, eu acho que não são nem as mensagens que eu passo para as outras pessoas. São as mensagens que entram em mim, que eu absorvo e vêm para a minha vida. E o fazer teatral em si, além, lógico, dos meus companheiros de jornada, que são companheiros de existência. Eu me lembrei dessa frase porque ontem alguém falou aqui do processo de construção. Não foi isso? Do processo de construção. E aí, em todas as entrevistas que eu fiz até agora, aparece muito, é muito comum, recorrente, a história do processo de construção. A convivência do grupo, o contato com as pessoas, um sentimento de família que existe dentro do grupo espírita e que contribui diretamente para a formação desse ser espiritual que é o ator espírita. Em processo de transição, em processo de luta com as suas dificuldades. Então ela destaca o personagem e ela destaca a questão da relação com o grupo. E o que o lema significa para você dentro da sua vida, dentro da sua formação? Antes de responder, ela já fica muito emocionada, tem bastante dificuldade de começar a falar. O lema, depois da minha família, pai, mãe, irmãos, depois deles, o lema foi o meu sustentáculo. Foi a minha âncora, foi a minha base nos momentos mais difíceis da vida. Não consegue conter a emoção, não só os integrantes, com o suporte emocional que me deram, com a amizade, com o carinho, com o amor, mas o grupo mesmo em si, o trabalho do grupo também, porque em vários momentos, em virtude das minhas dificuldades íntimas, dos meus vícios morais, eu poderia ter seguido outros caminhos e poderia ter tido outra trajetória. Então o lema é um lugar onde aquela pessoa encontra apoio, suporte para se manter vinculada aos seus ideais. É para onde ela corre no momento em que as fragilidades da vida estão querendo lhe conduzir para um outro cenário, e ela diz, não, mas eu tenho um compromisso com o trabalho.
E isso nós vemos ao longo desses 24 anos de trabalho, muitas vezes acontecer. Pessoas que se afastaram, que estão passando por momentos difíceis, aí a gente pega e diz assim, vem participar do próximo espetáculo. Ela volta e ali depois ela já está grata porque deu um novo ânimo para a vida dela. O que certamente acontece com o trabalho de cada um de nós aqui. É muito possível que, para muitos aqui, a arte espírita foi aquilo que fez com que você se mantivesse espírita, vinculado aos trabalhos da casa. Talvez há alguém aqui que não está nem mais vinculado a outras atividades. O Zé hoje falou disso. Eu me dedico à arte espírita. E aí a gente não tem a dimensão do quanto que isso é importante. E às vezes um membro sai do grupo e você não para pensar assim, o que ele está sofrendo nesse momento? Por que ele faltou um ensaio? Por que ele não está aqui hoje conosco? Será que a gente não deveria ligar, fazer uma visita, ir ao encontro dessa pessoa, uma visita fraterna, um evangelho no lar? Que são nossos companheiros. Não adianta querer evangelizar o mundo lá fora se a gente, dentro da nossa própria casa de trabalho, não consegue vivenciar minimamente esse sentimento de fraternidade, de tolerância, de perdão, de humildade. E brigas, certamente todos os grupos daqui já viveram, né? Levanta a mão aí quem nunca viveu, que é para você me dar a receita para levar lá para o lembro, né? Porque as dificuldades são muitas, mas a gente sabe por que a gente está lá, e assim permanece. Existe texto ou personagem que interfere ou interferiu na sua forma de pensar ou repensar a sua vida, que lhe transformou enquanto pessoa? Aí eu usei ali embaixo a Genô Penhalva, que é o personagem que ela interpreta, já que o trabalho é sobre ator e texto e personagem. E esse personagem é um personagem muito forte. Ele é um líder de uma falange de obsessores no mundo espiritual que induz pessoas ao suicídio. E lá na obra de Ivandro Amaral Pereira, ele está aprisionado numa sessão de isolamento para tratamento. E é uma cena muito forte que essa pessoa interpreta, né? E aí ela destaca uma parte do texto, né? Exatamente essa fala: na intimidade do lar eu era um déspota, hostil, irreverente e cruel. Porque teve uma fase da minha vida que eu estive muito na semana trabalhando, estudando, e nos finais de semana somente na casa espírita e no teatro, me enchendo de atividades, de modo que eu não dava nenhuma atenção à minha família. Não ficava em casa, e o tempo que eu ficava em casa não tinha a menor qualidade. Eu comecei a perceber que tinha alguma coisa errada, e essa fala do Agenor foi muito forte para mim, porque simbolizou isso, de que não adiantava eu estar tentando fazer caridade com o mundo, e se eu estava falhando em casa. A partir daí, eu passei a repensar algumas atitudes. Até que ponto nós estamos refletindo sobre a mensagem que nós levamos? Você já parou para pensar quanto do personagem que você interpreta fala para você? Da letra, da música que você canta, lhe diz direto ao seu coração? Daquela tela lá, o que ela diz a essa alma? Eu me lembro que eu fiz um espetáculo infantil, né, escrito por uma colega nossa espírita, e aí o personagem que eu fazia, né, nada por acaso, eu fazia um castor, né? Então, todo mundo fez comigo. Eu não entendi agora. Se eu olhar, eu não entendi agora. Não sei, eu vou desconsiderar essa parte. Então, eu fazia um castor. O nome desse castor era Pinga. Um castor muito trabalhador. Muito trabalhador. Não parava de trabalhar o tempo inteiro na floresta e fazendo pontes e etc. Mas ele não tinha tempo para mais nada. Ele não tinha tempo para amigos, família, etc. E os bichos tentavam se envolver com ele, nem confiança, só trabalho. Só trabalho. A floresta inunda e o pinhum, ele é arrastado, etc. E ele entra em coma, e ele desdobrado encontra um avô, castor, etc. E aí o castor, né, avô, vai dizer para ele que era preciso construir mais do que pontes, era preciso construir sentimentos com as pessoas, e etc. E dá aquelas lições, né? E
E eu fazia aquele castor e não me dava conta que a minha vida era muito parecida com o tal do Pino, que só trabalhava, e os meus filhos estavam ficando em segundo plano. E eu fui me distanciando dos meus filhos de tal forma que quando eu percebi, a coisa estava muito grave. Graças a Deus, a gente conseguiu reverter essa situação. Mas eu jamais ia parar para pensar que uma peça infantil tinha uma missão tão profunda para me dar, né, do personagem que ele tinha para me ensinar. E você faz aquele trabalho como se você estivesse ensinando apenas para a criancinha e não percebe as lições que aquilo pode trazer para a sua vida. Então, essa proposta, hoje, ela está calcada no trabalho metodológico que a gente foi buscar em Sacramento, com a ajuda do Romário, chamada evangelização de espíritos, onde a arte é utilizada como mecanismo de evangelização do próprio artista e não do público. Então, a reflexão entre o que eu faço e o que eu sou está em primeiro lugar, está em primeiro plano. Mas é uma questão que pediria uma outra discussão para a gente explicar melhor. Enfim, e ela nos leva a esse sentimento. Reflita sobre o personagem que você está fazendo, que você está interpretando. E eu fui buscar esse poema no Parnaso, né, tão citado ontem pelo nosso amigo Glaucio, de Hermes Fontes. Minha vida. Não pude compreender o meu destino na amargura invencível do passado, que amortalhou meu sonho peregrino nas trevas de um martírio irrevelado. Do sentimento fiz o apostolado, como fizera de minha arte um hino, procurando o país devassado do ideal luminoso de Aladim. E fui de vale em vale, serra em serra, buscando a imagem fúlgida e corpórea do que chamamos a felicidade. Mas só colhi os frutos maus da terra, as promessas pueris da falsa glória e o triste engano da celebridade. E aí, a que isso nos remete? A brahtianos, artistas, antes de qualquer coisa, espíritos artistas. Podem ter certeza, não precisa fazer regressão. Somos espíritos artistas. Tivemos contato com a arte em outros momentos, e o que colhemos foi aquilo: o engano da celebridade, a ilusão que nos levou para o mais além, com uma decepção de uma vida vazia. E nós a tornamos artistas, mais uma vez, mas aí nós inteligentemente dissemos para Deus: não quero de novo a ilusão, as luzes dos holofotes brilhando de fora para dentro. Eu quero as luzes que vão brilhar de dentro para fora, porque agora eu não quero ser o artista iluminado, eu quero ser o artista que ilumina. Esse foi o diferencial do questionamento que nos moveu a pedirmos: Senhor, dá-me uma nova oportunidade. Quero ser artista espírita, quero fazer da minha arte um instrumento da minha autotransformação e da transformação daqueles que me buscam. E quando a proposta do fórum pede como a arte espírita vai contribuir para a evangelização do nosso país, ela precisa começar aqui, porque nós somos Brasil. Nós também somos esse país. Não vamos logo pensando como nós vamos evangelizar o Acre, o Amapá, Amazonas, Belém, como nós vamos evangelizar o Maranhão, como nós vamos... Eu estou falando dos estados onde a gente não tem tanta representatividade, não é porque lá está pior do que lá no Ceará, não. A gente está pior lá do que o Ceará, é quase impossível, mas, enfim, como vamos evangelizar o mundo? Vamos evangelizar o Congresso. Vamos evangelizar nós mesmos, e aí nós vamos chegar neles, porque os nossos filhos, e o Cláudio lembrou Dona Ivone, eu adoro quando eu escuto Dona Ivone,
É um sentimento de respeito tão grande por essa alma que eu acho que eu sinto a emoção dela, de tanta alegria que me dá. Dona Ivone nos trazendo a proposta reveladora dos grandes espíritos artistas que estariam reencarnando. Aí o Haroldo tocou nesse assunto. Aí o Haroldo disse assim, perguntou assim: você está pronto para evangelizar a Emmanuel? Porque a Emmanuel disse que ia voltar. Aí ele perguntou isso para a gente. E a Alane disse que estava. Vai nascer lá no Rio Grande do Norte. Porque agora quem vai lamber ferida é ele, né? Mas enfim, se nós não pensarmos assim, essas crianças que estavam aqui no palco ontem, a gente poderia se questionar: será que Vitor Hugo não está por aqui? Será que Vitor Hugo não está lá no Paraná, de cabelos loirinhos, olhos claros? Será que Vitor Hugo não está lá pelo Ceará, nos braços de Romário Fernandes e Bruna Salles, na condição de mulher? Onde estão eles? Eles já encarnaram. E o que nós estamos fazendo para preparar esse movimento, para que o trabalho deles seja bem mais fácil? É justamente o garimpo que nós estamos fazendo, tirando pedras, arando a terra, porque o trabalho deles é outro. Eles vêm com um trabalho muito mais consistente, muito mais sólido para realizar. Mas vamos lá, que a gente tem que encerrar, né? E aí eu encontrei essa expressão de Rousseau lá 1800, sei lá quando, e ele diz: olha que coisa linda, gente, mas não adotemos esses espetáculos exclusivos que encerram tristemente um pequeno número de pessoas em um manto escuro, que os mantém temerosos e imóveis no silêncio e na inércia. Não, povos felizes, não são essas as vossas festas. É preciso reunir-vos ao ar livre, sob o céu aberto, e entregar-vos ao doce sentimento de vossa felicidade. Mas quais serão, afinal, os objetivos desses espetáculos? O que mostrarão? Nada, se quisermos. Com liberdade por toda parte, onde reinar a influência, o bem está aí entrando, estará reinando. Eles tinham em meio a uma praça uma estaca coroada de flores. Reunir em torno o povo e tereis uma festa. Fazer melhor ainda, transformar eles próprios em atores, fazer com que cada um se veja e se ame nos outros, a fim de que estejam todos mais unidos. A nossa arte precisa fazer essa festa no mundo. Ela precisa estar fora do centro, dentro do centro, no hospital, no orfanato, no leprosário, na penitenciária. Ela precisa estar no estacionamento do mercantil. A nossa arte, ela precisa trazer o povo para a festa. Ela precisa fazer o povo cantar, dançar, representar junto, sem a grande preocupação, porque essa às vezes é uma preocupação que nos mata, e eu falo por mim mesmo, de que a luz tem que estar perfeita, o cenário tem que estar irretocável, a maquiagem indiscutível. Mas às vezes você tem isso tudo e o coração do artista não está em paz, não está bem, não está feliz. Eu estava preparando Deus na última etapa para a sua estreia em Fortaleza, e o GAN estaria, parte do GAN estaria fazendo a abertura da Mostra Brasileira de Teatro Transcendental. E o Marcelo, Marcelo Quer, chegou em Fortaleza e me encontrou naquele estado de nervos, um diretor à beira do colapso nervoso, que foi assim a maior parte da minha vida de diretor. Foi assim, graças a Deus está melhorando. O Marcelo me ajudou nisso.
E aí ele chegou em Fortaleza, andou comigo de carro, né? Deve ter passado horrores no trânsito, porque eu estava uma pilha, né? Enfim, eu acho que ele estava com medo de voltar para Goiânia em espírito já. E aí ele esperou um momento e me parou uma hora e disse assim: você precisa aproveitar esse momento, porque você preparou tudo, está tudo tão bonito, mas você não está curtindo o momento. E aí? Do que vai valer? E naquele dia eu tinha um ensaio marcado para as 10 da noite, para ir até a madrugada, faltando 2 dias para a apresentação, para continuar torturando o elenco, né, em busca da qualidade. E aí eu parei, fui até o teatro, mandei todo mundo ir para casa. Acho que naquele dia eles devem ter perguntado quem fez isso com ele. Fez isso com a gente. E Marcelo tinha razão. E graças a ele, eu subi no palco para curtir a minha peça. Porque eu não ia curtir a minha peça. Ia falar de Deus sem sentir Deus. Como se fala de Deus sem sentir Deus? A gente precisa refletir sobre essas coisas que parecem pequenas e que vão se perdendo da essência, porque a arte espírita é mais do que estética. Ela é uma arte que veio para falar aos espíritos em 2 planos da vida. Olha o tamanho da nossa responsabilidade. Enquanto os outros artistas têm uma plateia, nós temos 2, sempre, e uma mais cheia do que a outra, esperando o toque da consolação. Porque a espiritualidade não vai ficar perguntando se você vai estar bem naquele dia. Eles arrebanham um monte de espírito necessitado e jogam lá na plateia. Ainda dizem para eles: hoje vocês vão ouvir coisa boa. Então olha lá, hein? Olha a responsabilidade. Eu vou encerrar. O tempo já deve até ter esgotado. Eu escrevi esse texto por encomenda da Mostra Brasileira de Teatro Ocidental. Resolvi compartilhar na lista em agosto do ano passado. E eu até ia tentar representar esse texto aqui, só que aí a coluna não deixou, as costas, a idade está batendo, enfim, um monte de coisa acontecendo. E aí eu fui olhar lá, né? Alguns colegas fizeram comentários agradáveis, como o Glaucio, outros colegas que compartilharam texto em outros lugares. E o texto é um pouco longo, mas eu peço paciência de vocês. Ele foi dedicado ao teatro, mas pegue ele para si, roube ele para você, porque ele tem a ver com esse trajeto que nós estamos fazendo, em busca dessa arte que vai iluminar o mundo, que vai iluminar o nosso país, que vai contribuir para esse Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Só o teatro. Venho dos primeiros tempos, habitei cavernas escuras, antes mesmo do verbo ser eu já era. Fui o centro dos mais antigos rituais, elevei a alma das tribos primitivas em reverência aos espíritos da natureza, fiz seus corpos celebrarem a perda e a vitória. Repassei o tempo e o espaço, transitei por civilizações antigas e habitei seus símbolos, mitos, crenças, em comunhão constante com a expressão de seus sentimentos. Ganhei voz, ganhei vozes, servi faraós, servi sacerdotes, servi a nobreza e encantei a plebe. Fui às ruas, estendi meus braços e levei a multidão em procissão, reverenciando Dionísio, embriaguei-me de gratidão. Ocupei minha face e ganhei personalidade, ou poderia dizer personalidades. Subi aos palcos e personifiquei minha expressão. Queria ter voz, queria ter mãos, vida e movimento. Queria identidade e encontrei o ator, meu instrumento, meu veículo, meu canal, meu médium. Virei herói, Deus, mito, santo. Encarnei a vida e a morte. Ganhei cenas, atos, histórias complexas, intermináveis. Virei tragédia. Levei almas do riso ao choro, do encantamento ao medo, ao encontro consigo mesmas, a catarse, mas busquei educá-las.
dos personagens míticos e heróis fictícios. Fui em busca de histórias reais, de homens e mulheres, de deuses do mundo que desceram ao encontro do povo, e ali encontrei o homem, o herói, o santo. A luz que encontrou as trevas. As lágrimas nunca foram tão reais. A antiga procissão agora é via cruzes. A tragédia nunca foi tão sofrida, ela virou paixão. E vejo a cena que mais contei, que mais representei, mais vivi, foi a única que queria jamais ter representado. Mas sempre gostei do amor, amor humano, amor divino, amor que cega, amor que mata. Mas será que se mata por amor? Amor doente, que trai, persegue, fere, escraviza. Amores impossíveis. Chama-me somente de amor e serei novamente batizado e jamais serei Romeu outra vez. De repente surge algo diferente em meu caminho. Vejo uma luz brilhar em minha direção. E não era aquela luz da ribalta, não eram os holofotes iluminando a cena, mas uma luz que iluminava o ator. E não iluminava por fora, ou não só o iluminava por fora, pois o fazia brilhar primeiro por dentro, e dele reluzia em todas as direções, iluminando também o público. A morte perdeu força. A tragédia, claros sinais de esperança. O riso ganhou suavidade. Me sinto mais leve, mais livre. Sinto paz. Agora me chamam teatro espírita. As fontes que me inspiram não se esgotam no mundo. Elas surgem da imensidão do infinito, como se o próprio Pai agora me dirigisse. Como se Ele assinasse o texto, a cena, o produto final. Agora sinto. Encontrei a minha grande razão de ser. E percebo que desde sempre essa foi minha vocação, meu destino, meu instrumento da manifestação da luz. As cortinas estão se abrindo. Chegou a hora mais uma vez. Preciso levar consolo àquelas almas. Obrigado a todos. Que Jesus os abençoe e que a gente possa guardar essa reflexão conosco, da nossa responsabilidade como artistas espíritas para a transformação de si. Em primeiro lugar, transformemos a nós e o resto é consequência.